um servidor aqui da COAF, né, da Coordenação de Convênios e Contratos, que fica acompanhando todo aquele processo. E percebeu-se que, quando chega na prestação de contas, os erros agora são mínimos. Então, são coisas pontuais que tem a fazer, porque existe agora esse fiscal acompanhando todo o processo. Se tudo der certo, para aqui na COPRE. Se der errado, né, se der algum problema de tomada de contas especial, alguma trilha de auditoria do TCU, aí vai vir aqui para a coordenação de operações, de apurações, a COAP, tá? Então, mas se tudo der certo, parou aqui na COPRE, que é o setor que eu estou. E aí a gente tem duas formas de transferências para os entes, né? Os entes, quando eu falar ente aqui, vocês entendam o Distrito Federal, os estados ou os municípios. As transferências voluntárias e tem também as transferências obrigatórias. Só antes da gente entrar nas voluntárias, né, que é onde vai entrar o convênio, as transferências obrigatórias é o que a gente chama hoje de repasse fundo a fundo. Esse repasse, ele é do recurso que vem das loterias da Caixa Econômica, e aí a União, ela tem por obrigação de repassar até 50% desse fundo. Então, vai diretamente do Fundo Nacional de Segurança Pública para os fundos estaduais. No caso do Ceará, vai lá para o fundo da Secretaria de Segurança. Existe também toda uma forma de prestação de contas desse recurso. Até porque também existe uma forma dele ser aplicado. Lá vai ter lá os eixo de enfrentamento à violência, eixo de combate ao crime organizado, enfim. Então, o Estado, no caso a Secretaria de Segurança Pública, vai receber esse fundo, e aí com esse fundo vai ter que aplicar nesses eixos que o Ministério da Justiça programou. Então, isso já é um recurso em que o Estado, por si só, não precisa fazer nada para receber. A União tem a obrigação de repassar. Então, a Secretaria de Segurança Pública está lá e vai receber lá os seus não sei quantos milhões. Já as transferências voluntárias, não, que é o que eu vou falar agora. A gente tem que correr atrás. A gente tem que ir atrás desse recurso, porque, como o próprio nome está dizendo, é voluntário. A União passa se o ente ele preencher todos os requisitos. Então, as transferências voluntárias é um sistema de cooperação entre os entes federados ou pessoas jurídicas a eles vinculadas. Esse tipo de transferência, gente, ele pode acontecer também para organizações da sociedade civil, organizações não governamentais, tá? Mas aí não vai ser convênio. Pode ser convênio também, desculpa. Mas existem outras formas de repasse essas transferências que são só para essas organizações da sociedade civil. Uma delas é o convênio, mas tem outros. Termo de fomento, termo de colaboração, termo de parceria, termo de transferência descentralizada, tudo isso vai ser só para esse tipo de organização. Para a gente, o que vai importar vai ser convênio e contrato de repasse. Para execução de ações de interesse recíproco, financiadas com recursos do Orçamento Federal. O interesse é recíproco, porque é claro que a União quer que, por exemplo, vou fazer um reaparelhamento de uma delegacia. É interesse da União isso, apesar das delegacias, né, serem estaduais. E também é de interesse recíproco porque o Estado ele vai ter que entrar com uma parte. A gente vai falar sobre isso depois. A União ela entra com um valor e o Estado ele tem que entrar com um valor de contrapartida. Geralmente é muito pequenininho. Por exemplo, de 100 mil reais, que é o valor mínimo de uma emenda parlamentar, o Estado ele é obrigado a entrar com a contrapartida, que o mínimo é de 0,1% do valor. Então, às vezes dá 1.000, 2.000, enfim, é coisa pequena. Mas ele precisa ter essa contrapartida para poder ser chamado de convênio. Isabel, alguém quer falar? Alguma dúvida? O pessoal tá mandando pergunta no chat, eu acho que tu não tá vendo porque tá com a tela cheia, né? Então, como é que eu faço para diminuir? Não, é melhor, conforme o pessoal vai perguntando aqui, eu posso ir falando, ou eles mesmos, se quiserem se pronunciar. Ou então, pode deixar para depois, ou eu volto aqui, né? Porque eu acho que são perguntas pontuais, pelo que tu tá falando agora. A Bruna perguntou, o mesmo fundo, aonde vai a arrecadação perdão, é o mesmo fundo para onde vai a arrecadação do CEP? Sim, o Fundo da Segurança Pública, né, da Secretaria, é o mesmo. É para esse fundo, né, esse fundo que é repassado do Fundo Nacional de Segurança Pública daqui.
Essas transferências fundo a fundo, como eu falei, que é uma transferência obrigatória. A União tem obrigação e o Estado do Ceará ele não precisa fazer esforço nenhum para receber esse dinheiro, né? Agora a gente vai falar das transferências voluntárias. Respondeu? Tem outra. Respondeu. Acredito que sim, né? Para mim respondeu. Se a Bruna tiver alguma dúvida, pode mandar aí, Bruna. E o Falcão perguntou: nas transferências obrigatórias, existe algum eixo específico para o bombeiro? Não conheço, porque existe uma cartilha onde você vai ver cada eixo, né? Às vezes a gente pensa em bombeiro e quer alguma coisa relacionada a incêndio, a pH, mas eixos como, por exemplo, compra de viatura é só o que tem. Vocês vão ver que em toda cartilha tem. Aparelhamento, para a questão de ensino, tem eixo em tudo que é cartilha aqui que eu vou mostrar para vocês. Tipo, para você conseguir comprar notebook, projetor, essas coisas assim. Para capacitação de pessoal, tem eixo de toda hora. Eu vou mostrar depois uma cartilha aqui de emendas, para vocês terem noção. Mas essa do fundo a fundo, eu não li a cartilha, porque, enfim, não era o que eu ia falar para vocês, né? Eu ia falar das transferências voluntárias, que são os convênios. Mas acho que vocês devem achar fácil aí. Respondi? Beleza. Vou continuar. Estão vendo de novo o slide? Ok. Olha lá, falei que o interesse é recíproco, né? O Estado e a União, eles precisam colaborar, então o Estado vai entrar com esse recurso de contrapartida. A legislação que atualmente vai dispor sobre as transferências, esse decreto aí de 2007, regulamentado por essa portaria, que é a que a gente utiliza aqui, 424/2016, portaria interministerial, ó, porque ela é uma portaria conjunta dos Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão, Fazenda e CGU. Atualmente o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão virou o Ministério da Economia, né? O decreto 6.170, ele instituiu o sistema de convênios e contratos de repasse, que atualmente se chama Plataforma Mais Brasil. Todos os nossos processos, todo o processo, na verdade, de transferência voluntária hoje, ele é informatizado por meio dessa plataforma. Tudo, todas as documentações que você vai mandar por aí. Não existe mais processos físicos desde 2007. E aí, o convênio, um instrumento formal que vai disciplinar a transferência de recurso entre a União e o ente. A sua finalidade é a execução de um programa de governo, envolve a realização de um projeto. Olha, veja o que eu falei, ó. Pode ser um projeto, uma atividade, um serviço, aquisição de bens, um evento de interesse recíproco em regime de mútua cooperação. Aqui nem falou de ensino, mas pode ser ensino também. Se você quiser uma capacitação, quiser angariar um recurso para isso, pode. Um evento, por exemplo, a gente ia sediar um Senabom da vida, poderia angariar recurso para esse evento. E o contrato de repasse, ele vai ser para obras. Se for para reforma, pode ser convênio, mas se for para construção, aí tem que ser contrato de repasse. E aí a diferença do contrato de repasse para o convênio, aqui no contrato de repasse vai ter a instituição financeira intermediando tudo isso, que no caso pode ser Caixa Econômica ou Banco do Brasil. Fases do convênio: proposição. Então, quando você quer angariar o recurso, você vai ser um proponente, onde você vai apresentar o seu plano de trabalho, o seu projeto. Depois que você consegue, você vai se tornar agora um convenente. Celebrou o convênio, você agora é um convenente. E aí vai para a fase de execução, onde vai ter aquele acompanhamento que eu falei do fiscal da COAF, e depois vai para a fase de prestação de contas. Que tudo dando certo vai se encerrar aí, senão a gente vai ter a coordenação de apuração, que vai instalar um tomada de contas especial. E aí, se a pessoa passar por um processo de tomada de contas especial, aí tem várias punições, fica como se tivesse que ficar com o nome sujo, né, num sistema que a gente tem aqui, o CIAF, que é um sistema financeiro, e aí você não fica impedido de angariar novos recursos, tem que devolver o dinheiro para a União, tem todo um processo aí se você passar por uma tomada de conta especial.
E o que eu queria falar com vocês mesmo era sobre a origem desses recursos. Como você vai conseguir esse recurso? Existem duas formas, né? São os editais de chamamento público, onde o Ministério da Justiça vai lá, lança um edital, né, e diz, eu estou aqui com 500 mil para dar para vocês comprarem viatura. E aí você vai lá, né, tem que preencher todos os requisitos, enfim. Esse tipo de edital de chamamento público, ele está em desuso. Por quê? Porque hoje a gente tem as transferências fundo a fundo. Então, hoje, o Ministério da Justiça, quando ele quer dar dinheiro, né, quando ele quer dar dinheiro, quer transferir dinheiro, simplesmente está sendo transferido via fundo a fundo. Não precisa mais estar fazendo chamamento de edital, onde tem todo um trabalho de uma equipe aqui por trás, onde vai ter todo o trabalho da equipe por aí. Então, não tem mais necessidade disso, né? Já que tem essa transferência que ela é obrigatória. Então, hoje, a maior parte da origem dos recursos dos convênios acontece via emendas parlamentares. Todo ano, a gente tem a lei orçamentária anual, né? Essa lei, ela é o executivo quem faz, e aí ele manda para o Congresso. E é nesse momento em que os parlamentares, em que o Poder Legislativo tem, de participar da construção do orçamento anual. E aí é por isso que o nome é emenda, ele vai emendar a lei, né? Ele vai apresentar propostas de emenda a essa lei que já veio do Poder Executivo. Então, veja aí, ó, contemplação nominal do Estado, do município ou de entidade privada sem fins lucrativos por meio da proposta do Executivo ou de emenda ao orçamento. Então, essa é a forma quando já vem na LOA, né? Pode já ter a contemplação nominal, né? Do Estado, do município, da entidade. Se não tiver, o Legislativo pode apresentar essa emenda. Ao ser publicada a lei orçamentária, já haverá a previsão do recurso para a consecução daquele objetivo proposto. Eu vou falar já um pouquinho, explicar mais sobre essa questão dos valores. E pode não ter contemplação explícita, mas um programa orçamentário que destina recursos para a região, né? Um programa aí de combate à seca, enfim, ele vai destinar um recurso para uma região, ele não tem a contemplação explícita do estado ou do município, mas vai contemplar uma região. E aí, quando a gente vai para as emendas, existem 4 tipos de emendas, aí eu só coloquei 3, esqueci a 4. Existem as emendas individuais, as parlamentares individuais, as de bancada, que vai do Estado, as de comissão, e existem também as do relator, tá? As individuais, vejam que isso aí é do orçamento de 2021. Na lei orçamentária anual lá do Executivo, o Executivo vai dizer, olha, esse ano, que inclusive esse ano de 2021, a gente está com um orçamento de emendas individuais parlamentares maior do que em todos os últimos anos. Esse ano de 2021, nós vamos ter, sei lá, foi 9, tanto bilhões de emendas parlamentares individuais. Aí eles pegam esse 9, tanto bilhões, rateiam pela quantidade de parlamentares, os 500 e tantos deputados, os 81 senadores, e deu esse valor, 16,3 milhões em emendas individuais para cada parlamentar, cada deputado, cada senador. Essas emendas, elas são impositivas, ou seja, na hora que ele decide que ele quer emendar, o executivo tem a obrigação de repassar esse valor. E divisível em até 25 sugestões. Então, ele pode pegar esse dinheiro e dividir em até 25 eixos, temas, instituições, o que ele quiser. Mas existe uma obrigatoriedade que metade desse valor tem que ser destinado à saúde. As bancadas, as emendas de bancada, então vem aqui o Ceará, né? O Ceará tem 247,2 milhões, que pode ser divisível entre 15 a 20 emendas também. Eu olhei a de 2020, por conta da pandemia, talvez, todo esse valor da bancada foi para a saúde. As emendas de comissão, aquelas comissões ou mesas permanentes que tem, a de direitos humanos, da economia, não sei o quê, tem algumas comissões, não são todas, que elas têm direito a apresentar emendas também. E aí, dentro dessas emendas, são as emendas de comissão, né? E aí eles emendam também o orçamento. E a outra é a emenda do relator. O relator, todo ano vai ter um deputado, um parlamentar,
que vai ser o relator da LOA naquele ano, e aí o relator tem direito a fazer algumas emendas também. Isso aqui é de 2021, ó. Eu queria mostrar, isso aqui é importantíssimo esse quadro, olha. A SEGEM, a Secretaria de Gestão e Ensino, autoriza o repasse de mais de 37 milhões em 2021. Vejam aqui os estados e as quantidades de convênios, e vejam que o Ceará não está representado em nenhum desses. E vejam os valores também que foram autorizados. Praticamente todos esses valores, só concluir que praticamente todos esses valores aqui foram de emendas parlamentares, tá? Oi, pode falar. Tem essa barrinha que tá aparecendo embaixo, clica ali em ocultar. Ocultar. Tá. Ó. Valeu. Vejam aqui, Rio Grande do Norte está ganhando, em termos de números de convênios. Eles devem estar com uma boa base aliada política lá. Minas Gerais, gente, depois de Brumadinho, surfou bastante na onda dos convênios, né? É até tosco, né, o que eu vou falar, mas todo o desastre, toda a grande tragédia, não menosprezando a dor das pessoas que sofreram com isso, mas traz muito crescimento para as instituições. E Minas Gerais cresceu muito, porque era deputado, parlamentar toda hora, né, de todos os estados, não só de Minas, dedicando emendas parlamentares para eles. Isso aqui é só de 2021, né? Mas se vocês olharem no histórico deles, eles estão bombando. Goiás, vejam que todas as instituições fortes, elas têm muitos convênios. Cara, isso aqui, para a gente se fortalecer, para a gente crescer em capacitação, em equipamento, em tecnologia, tem que investir nisso aqui, porque se a gente for depender só dos valores que são repassados, né, o custeio que é repassado pelo governo do estado, não vai dar para nada. Deixa eu voltar agora. Alguma dúvida aí, alguma pergunta a respeito disso ainda? Então, vamos adiante. Eu não estou vendo o chat, não sei nem onde é que está aparecendo. Esse portal aqui, ó, painel parlamentar. O que é isso? Painel parlamentar. Olha como é interessante. Ó. Só vocês botaram no Google. Painel parlamentar mais Brasil. E aqui, ó, ele vai me dar, se eu quiser olhar, ó, todas as emendas, eu posso filtrar por ano. Vou filtrar aqui, ó, 2020. Vou colocar Ceará. E aqui ele vai me dar os deputados, ó. Vou pegar aqui, bancada do Ceará. 2020. Emendas disponibilizadas, 941 milhões. Emendas com finalidade definida e emendas especial. Só para vocês entenderem a diferença disso aqui. A emenda com finalidade definida é essa emenda em que vai ser celebrado um convênio para o repasse desse valor. A emenda especial não precisa de repasse do convênio. Ela vai direto para o fundo da Secretaria de Segurança Pública do Ceará, por exemplo. Mas os parlamentares dificilmente utilizam essas emendas especiais. Eles preferem utilizar pelo convênio porque tem todo um acompanhamento, né? Ele se sente mais seguro, porque existe todo um acompanhamento da lisura desse processo, inclusive a incidência do Tribunal de Contas da União. Aqui nas emendas especiais, não. Então, quando a gente clicar aqui nos parlamentares, vocês vão ver que poucos fazem emendas especiais. Deixa eu ver aqui o Capitão Wagner, ó. 2020, ó. 3,9 milhões, 13 beneficiários de emendas, ou seja, ele podia dividir até em 25, ele dividiu em 13. Emendas com finalidade definida, que são essas celebradas via convênio, e ele não fez nenhuma especial. Vamos olhar aqui, aí você vai olhando aqui, ó, situação dos instrumentos assinados com emenda em execução. Veja que tem algum contrato de repasse aqui, ó, porque teve a intermediação da Caixa, ou do Banco do Brasil. Bem, aí da divisão, bem, obra, serviço, tributo. Aí, olha aqui, eu estava dando uma olhada ontem e eu achei uma para o Corpo de Bombeiros. Aqui, ó. Fortalecer o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará por meio de aquisição de viaturas. Concluir aqui, ó. O nome do proponente, ó, tá pela Secretaria de Segurança Pública do Ceará.
Porém, gente, o proponente pode ser também o Corpo de Bombeiros, o proponente pode ser a Polícia Militar, não precisa só servir a Secretaria de Segurança. Aí Fortaleza, o Banco Caixa Econômica e tal. Olha aqui os objetos do Capitão Wagner. Aquisição de equipamento e material permanente para a saúde. Modernizar a Guarda Municipal de Aracoiaba. Guarda Municipal de Calcaia. Guarda Municipal de Eusébio. Fortalecer a polícia, que também foi com compra de equipamento, colete e tal. Vamos olhar aqui do bombeiro, ó, fortalecer o corpo de bombeiros. Vejam que é acesso livre, isso aqui é o número do convênio. Ó, isso aqui é acesso livre, todo mundo, qualquer um de vocês pode utilizar. Eu não estou utilizando a minha senha para ter acesso a isso aqui. Veja que aqui, ó, nem estou logada, tá? Então, o convênio, execução, o número do convênio, o órgão aqui, ó, Ministério da Justiça e Segurança Pública, justificativa, público-alvo, tal. Olha o valor. 1 milhão, na verdade, e tal. Aí o que eu falei do valor da contrapartida, ó. O Estado teve que entrar aqui com 128 mil, enquanto a União entrou com 885 mil. Aí vamos olhar o que é que vai ser comprado com isso aqui. Plano de trabalho, cronofísico. Estruturar o Corpo de Bombeiros Militar com aquisição de viaturas. Emendas, número da emenda, número das emendas do capitão. Cronodesembolso. Plano de aplicação detalhado. Olha aqui, ó. Viatura tipo ônibus executivo. Viatura tipo caminhonete 0 km. Motocicleta tipo trail 0 km. Ó, as quantidades. E os valores. Vamos ver se já está na parte de termos de referência. Aqui, ó. Termos de referência. Não sei por que ele colocou aqui tantos termos de referência. Veículo 8, 7, ônibus, vários tipos de motocicleta de ônibus. Aqui, ó, eu posso baixar e ver tudo. Eu não vou fazer isso porque a gente vai perder tempo. Não sei por que ele fez isso, por que a Secretaria de Segurança fez isso. Em tese, ele vai mandar o termo de referência do que ele se propôs a comprar, que era isso aqui, e pronto. Esse valor aqui, esses valores iniciais aqui, eles geralmente são valores que você vai colocar baseado numa pesquisa de mercado. Depois que vai fazer o termo de referência, que vai pegar as 3 propostas orçamentárias, e aí no processo licitatório, você pode ter tanto economia de licitação, ou seja, comprar com um valor menor do que foi previsto, como pode majorar a licitação. Aí, se for majorar a licitação, você vai ter que cortar a própria carne aqui em algum momento, porque o valor é aquele, né? O valor repassado lá de 1 milhão e tanto. Então, se o valor, por exemplo, do ônibus aumentar, da caminhonete aumentar, eu teria que diminuir aqui numa motocicleta para poder conseguir ter o dinheiro suficiente para isso, né? Vamos olhar aqui outra. Vejam que essa daqui eu peguei do Capitão Wagner, né? Eu vi uma ontem do Eduardo Girão, que ele também destinou para o Ceará. Olha aqui o Célio Studart. Vejam que eu falei aqui das emendas especiais, né? Essas aqui. Poucos parlamentares fazem, porque o processo de acompanhamento da lisura desse valor não é tão bom quanto uma emenda com finalidade definida, porque aqui vai ter a formalização do convênio e a incidência do TCU. Olha aqui o Célio Studart. Ele fez só 3 emendas com finalidades definidas e 11 emendas especiais. Então, essas emendas aqui, o repasse é direto para o fundo. Então, se ele fizesse, por exemplo, uma emenda dessa para a Secretaria de Segurança Pública, ia direto para o fundo da Secretaria. Deixa eu procurar aqui o Eduardo Girão. Ah, gente, outra coisa, né? Eu estou falando aqui desses convênios e eu trabalho no Ministério da Justiça, então todos os convênios que passam pela gente, eles vão ser relacionados à segurança pública. Mas todos os outros ministérios, eles têm também todas as suas formas de
de transferir recursos via convênio. Então, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, da Cidadania, enfim. A gente pode até olhar por esses ministérios alguma forma de receber também esses recursos. Não precisa ser só a segurança pública. Vai que pelo Ministério da Educação a gente consegue algo para os nossos projetos sociais, ou mesmo pelo Ministério da Saúde consegue algo, sei lá, voltado para o idoso, para a questão do nosso projeto do PSBS, enfim. O Eduardo Girão, olha, emendas de finalidade definida, ó, não fez nenhuma com emenda especial. E aqui ele fez uma para o Corpo de Bombeiros, acesso livre também. Essa daqui, vejam que ó, não passou pelo Ministério da Justiça, como eu falei, ó. Passou pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, aquele Ministério da Damares. Por quê? O objeto desse convênio, ele é voltado para a questão da tentativa de suicídio. Sensibilizar e capacitar agentes de segurança pública, identificar, abordar, acolher, encaminhar colegas e amigos em sofrimento psíquico, enfim. Ele encontrou algum eixo lá, no Ministério da Mulher aqui dos Direitos Humanos, encontrou algum eixo que se encaixava a questão da capacitação dos profissionais, né, do bombeiro, na abordagem à tentativa de suicídio. E aí, vejam o que ele... Ó, o valor aqui é só 100 mil. 100 mil, ó. 100 mil é o mínimo valor de uma emenda parlamentar. O mínimo de contrapartida que eu falei também é de 0,1, então ó, o Estado do Ceará vai entrar com 1.000, a União vai entrar com R$1.000. A proposta foi de dezembro de 2020, assinatura, publicação, data do término da vigência, 31 de dezembro de 2021. Então, até o dia 31, ele tem que executar o projeto que ele apresentou, e até o dia 1º de março tem que prestar conta do projeto. Aí vemos lá o que tem no projeto. Plano de trabalho, plano de aplicação. Ó, aquisição de notebook, aquisição de aparelho multimídia, curso de formação de multiplicadores, curso de intervenção em situação de crise, avaliação de experiência, curso de estratégias de pós-venção ao suicídio, estudo e pesquisa para elaboração de que é cartilha. Ei, Isabel. Oi. Bom dia. Então, o projeto aí, quem é responsável é o deputado para executar, para as compras, tudo? Não, o deputado, ele só repassa a verba. Só repassa, né? Só repassa a verba. Aí vai ser gerado um convênio, então esse convênio ele vai ser gerado por intermédio a partir da natureza do objeto, como eu falei. Esse aqui da questão do suicídio, pela natureza do objeto, foi intermediado pelo Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos. O do Capitão Wagner, como era compra de viaturas para o Corpo de Bombeiros, foi intermediado pelo Ministério da Justiça. Se for algo relacionado à educação, enfim, vai para o Ministério da Educação, Ministério da Saúde, vai de acordo com a natureza do objeto do convênio. Mas todos os convênios, como eu falei para vocês, as duas formas, pode ser por chamamento, edital de chamamento público, ou por emenda parlamentar. Os chamamentos públicos estão em desuso porque já existe a transferência fundo a fundo. Então, hoje a União obrigatoriamente repassa dinheiro para os estados. Mas as emendas parlamentares estão aí para isso, para a gente correr atrás desse dinheiro por fora, né? E sobre lá a outra emenda, que era para comprar materiais, se não for gasto, o dinheiro volta, é isso? Dinheiro volta. E precisa de licitações, ou o bombeiro fica livre para escolher a marca? Nada, todo o processo. Depois que você... Inclusive, eu estava até... Gui, tá me ouvindo? Tô ouvindo, Bel. Deixa eu te falar, isso aqui é até interessante você saber. A questão de que a gente, por exemplo, pega e faz um monte de ata de registro de preço já, né? E aí, vamos supor que eu consegui um convênio agora, consegui uma emenda parlamentar e tal, vou firmar um convênio. Essas atas que eu fiz não me servem, porque elas precisam ser feitas a partir da vigência do convênio. Então, se o convênio foi celebrado hoje, dia 4 de maio, todo o processo licitatório tem que ser de 4 de maio para frente, tem que estar dentro da vigência do convênio. Então, repassou, pactuei o termo de convênio, né? Vem o termo de convênio. Aí agora vai vir um fiscal do Ministério da Justiça, lá do setor da COAF, né, de acompanhamento e fiscalização, e aí ele vai me acompanhar, a elaboração do termo de referência, as 3 propostas orçamentárias, pregão eletrônico, se você for utilizar pregão presencial, tem que justificar por que é pregão presencial,
Aí as empresas vão ganhar, vai fazer contrato, e tudo isso você vai prestar conta aqui, ó, nessa tela que vocês estão vendo, ó. Veja aqui, ó, projeto básico, termo de referência. Ó, aqui já inseriu, ele já inseriu, então ele já está no processo de execução. Execução conveniente. Ajuste do plano de trabalho. Vamos supor que eu, né, tinha me programado para comprar 3 notebooks e agora só vou comprar 2. Ou porque o notebook ficou mais caro, ou porque eu remanejei o dinheiro para outro item, enfim. Ajuste do PT. Tudo isso eu tenho que pedir. Tenho que pedir para o Ministério da Justiça. Solicita aqui por que eu preciso agora mudar a quantidade de notebooks. Aqui, se eu quiser prorrogar a vigência do convênio, o convênio é só 1 ano. Vamos supor que eu não consegui executar o dinheiro nesse 1 ano. Eu posso pedir a prorrogação da vigência por mais 1 ano. Aí tudo eu vou colocar aqui. Contrato e subconvênio. Na hora que ganhou aqui as empresas, vamos supor que 2 empresas ganharam aqueles itens lá que eu especifiquei, os notebooks, não sei o que, não sei o que. Vou firmar o contrato com as empresas. Tenho que colocar aqui. Documentos de liquidação. Todas as notas fiscais têm que estar aqui. Movimentações financeiras, todos os extratos bancários da conta do convênio tem que estar aqui. Rendimento de aplicação, se essa conta, a conta ela tem que ser, o dinheiro não pode ser aplicado em fundo de investimento, tem que ser em poupança. Tenho que colocar aqui o valor que rendeu na poupança. E aí, quando vai no final, prestação de contas, enfim, tudo aqui você tem que colocar, todo o processo da execução, acabou a execução, vai prestar conta de tudo. E aí, quando vem, aí vai vir entrar a coordenação que eu trabalho, que é da prestação de contas. Aí a gente vai analisar tudo isso, tendo algum problema, alguma informação adicional que a gente precise, que não foi enviado, gera-se uma diligência para o conveniente, ele precisa responder, e é aquela coisa, um caso de não responder, de omissão, tudo isso é passível para instauração de tomadas de contas especial. E aí, vamos supor que não gastou o dinheiro todo, tem que devolver o dinheiro para a União, inclusive o dinheiro do rendimento da aplicação. Vamos supor que rendeu aí 10 mil reais de poupança. Aí eu vou olhar dentro daquela proporcionalidade lá do início. O Estado, a União entrou com 100 mil, 99,9%. E o Estado entrou só com 0,1%. A poupança rendeu 10 mil reais. Eu vou ter que dividir esses 10 mil reais em 99,9 para a União e 0,1 para o Estado. Tudo muito dividido, tem aqui todos os cálculos que devem ser feitos para que essa devolução seja correta. Mais alguma coisa? Bel, uma dúvida do pessoal, querendo saber se tu foi trabalhar na parte de angariar recurso através de convênio para o Ceará, ou qual é a função específica que você está fazendo aí? Então, eu estou na prestação de contas, eu estou analisando essas contas que os convenientes enviam, né, os estados enviam. Eu já analisei aqui Polícia Civil do Distrito Federal, analisei Guarda Municipal de Campinas de São Paulo, analisei Mato Grosso, um projeto lá de vídeo monitoramento, e agora eu estou com um do Amapá. Mas por que... É interessante vocês perguntarem isso, né? Eu não tenho como fazer isso aqui, eu não tenho como angariar recurso. Eu estou falando aqui de emendas parlamentares porque a gente precisa criar essa assessoria parlamentar dentro do Corpo de Bombeiros. Essas instituições fortes que eu falei, Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, Corpo de Bombeiros de Goiás, o Corpo de Bombeiros do Rio, pelo menos esses 3 eu conheço, eles têm uma equipe de assessoria parlamentar. São pessoas que ficam direto batendo aqui na porta dos deputados, atrás dessas emendas. Dificilmente o deputado vai chegar na sua porta te oferecendo dinheiro, porque tem muita gente já pedindo dinheiro a eles, né? É claro que existe toda uma questão de interesse, de base eleitoral. Vocês veem que as emendas do Capitão Wagner são todas guarda municipal, né, polícia, bombeiro, porque é o público dele. E aí cada deputado vai ter o seu público exato. Mas a gente precisa fortalecer essa questão de que uma corporação forte, ela vai ter que ter alinhamento político. E esse alinhamento político, gente, ele tem que ser um alinhamento pensado com o comando. Não é para ser um alinhamento
feito de qualquer forma, tá? Vou dar um exemplo para vocês. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, depois que surfou na onda aí de Brumadinho, eles, ano que vem, né, nós estamos em 2021, ano que vem, eles vão lançar a deputada e a senador, bombeiros que se destacaram em Brumadinho. Né, eles estavam em dúvida em 3 pessoas. Até onde eu falei lá com o meu amigo lá, né? Tudo pode ter mudado do ano passado para cá. Mas eles estavam pensando em 3 pessoas. O tenente Pedro Ayrara, que é aquele japinha, que fez toda a parte de comunicação, que é o meu amigo, foi ele que me falou isso pessoalmente. A Major Carla, a piloto, que fez aquele resgate emblemático. E o capitão Fará, que foi quem comandou toda a parte operacional da logística. Então, o comando do Corpo de Bombeiros de Minas quer lançar um daqueles 3 nomes. Ou seja, é uma corporação que se preocupa com essa questão do fortalecimento político. Então, sabe que se ele tiver um deputado desse lá, um dessas 3 pessoas como senador, a quantidade de recursos que ele consegue voltar para a instituição é muito grande, né? Então, como eu falei, as instituições fortes, elas possuem essa característica de ter uma equipe de assessoria parlamentar. Eu não tenho curso de assessoria parlamentar, inclusive quero fazer. Existe um curso que é feito aqui dentro do Congresso, por meio da FENEM, da Federação Nacional dos Militares Estaduais. Alguns militares aí do Ceará já têm. Inclusive, Guilherme, fica a sugestão, se você quiser depois pedir para o pessoal explorar melhor essa questão das emendas. Eu sei do Major Alain, que ele tem, Coronel Homero, Coronel Oliveira, são pessoas que fizeram esse curso aqui, dentro do Congresso. E é a forma que a gente precisa de conseguir angariar esses recursos por meio dos convênios, que eu estou mostrando para vocês como acontece esse processo do convênio, é por emenda parlamentar. E essas emendas, como eu falei, tem as emendas individuais, e para conseguir emenda individual é bater na porta de deputado, ou senador, né? Só, por último aqui, eu queria mostrar para vocês essa cartilha. Ó, isso aqui, processozinho já todo mastigado. Cartilha de Emendas Parlamentares 2021 do Ministério da Justiça. Vai ter a cartilha do Ministério da Saúde, da Educação, enfim. Olha aqui como ele já dá tudo mastigadinho. Vou passar aqui para a Senasp. PRF. Pronto, SEGEM aqui, que é aqui eu tô. Aparelhamento, construção e reforma das unidades em segurança pública. Público-alvo, profissionais da segurança pública. Aí ele já diz onde você enquadra no eixo, ó. Já dá um valor mínimo sugerido à emenda. Modalidade da emenda individual. O que é isso aqui? Como eu falei para vocês, na hora que você recebe o recurso, você tem que apresentar um projeto. E aqui eles já fizeram uma cartilha onde ele já te dá um projeto pronto, é só para você copiar e colar esse projeto. Claro que isso aqui é uma recomendação, você pode adequar de qualquer jeito. Mas vejam, ó, Ministério da Justiça, aí ele já diz para quê, a justificativa, porque tudo isso você tem que apresentar. Então, ele já te dá todas as formas, a base legal, aí já diz aqui, ó, um exemplo, reaparelhamento de uma sala de aula com 30 alunos, um notebook, 2 lousas, 3 projetor, 4 telas, ar-condicionado, eu estou falando esse número aqui, mas a quantidade é aqui, conjunto escolar, enfim, ele já te dá o projeto, já te dá aqui, ó, os valores aproximados do quanto que você vai gastar, e aí tem muitos eixos, tem um eixo aqui, ó, o do ônibus, olha aqui, ó, talvez até aquela da Capitão Wagner saiu daqui. Tem um projeto aqui sobre identificação biométrica, que eu estava falando com o Major Hugo, né, que agora é ajudante de ordem, aquisição de veículos, aeronaves e embarcação, ó, ele já te dá bem direitinho como é que você faz o projeto, os valores, viatura, quadriciclo. Tem uma aqui que eu estava falando com o Major Hugo, que ele disse que eles estavam querendo correr atrás dessa emenda, que é de identificação biométrica para o novo quartel central. Deixa eu ver se eu acho para vocês verem. Radiocomunicação. Tá aqui, ó.
Aquisição de soluções tecnológicas, kit biométrico, computadores, mobiliários, ferramentas de análise e extração de dados. Então, aqui ele já dá, ó, modalidade da emenda, pode ser individual, pode ser de bancada, valor mínimo sugerido, aí já dá a justificativa. Isso aqui, ó, item sugestivo para o parlamentar também precisa justificar a questão da destinação da emenda, e aqui ele já, tipo, já dá todo o caminho das pedras para o parlamentar e para o proponente, né, da emenda, no caso, a gente, enquanto instituição. Ó. Kit biométrico, câmera, smartphone, enfim, gente, essa cartilha aqui é do Ministério da Justiça, eu estou com outras aqui da Saúde, da Educação, do Ministério da Cidadania, se alguém quiser dar uma olhadinha aqui, eu passo pelo WhatsApp também. Enfim, eu queria abrir a mente de vocês para as possibilidades que nós temos de angariar recursos, tá? Para a gente não se ater a essa questão de esperar repasses do governo do Estado. A gente se ater a essa questão do fortalecimento político da instituição de uma forma coerente, digamos assim. Não é, eu vou ali. A gente sabe que existe a questão de oposição e base aliada, então não é tão fácil assim, né? Você simplesmente, eu vou ali pegar uma emenda do deputado fulano de tal, não é assim. Então, existe, se a gente pensar hoje a nível de Ceará, né, governo do Estado, existe toda uma base aliada do governo do Estado. E por que nós não estamos articulados, né, com essa base aliada? Não existe, eu vi aqui no chat, não existe um trabalho institucional regulamentado nisso. Existem pessoas que fazem algum trabalho pontual, tipo Coronel Homero, mas o Major Hugo, ele até, de vez em quando eu troco umas ideias com ele está responsável por tentar correr atrás disso, né? Ele fica até, Isabel, olha, me dá umas ideias do que tu vê por aí e tal. E eu disse, Major, eu estou aqui à disposição, né? Eu estou aqui para o que eu puder trabalhar por aqui. Eu tenho essa facilidade que, tipo, se for para bater na porta de um deputado, eu estou aqui, mas é algo que precisa da articulação do comando, né? Eu não vou estar batendo em porta de deputado se o meu comandante não me mandar fazer isso. Então, é algo que a gente precisa pensar, né? Pensar junto, se não pensar para agora, se for para pensar para depois. Como a gente fortalecer essa parte da instituição. Bem? Alguma coisa, gente? Alguma dúvida? Algo a mais? Isabel. Então. Você tá falando? É o Zé Mário, né? Ai, Zé Mário! Tudo bom, né? No caso, então, no comando do bombeiro, então não tem nada assim, como você falou, pré-estabelecido, estruturado para ter acesso a essas verbas junto aos deputados, não é isso? Nenhuma ideia, nada. Não, mas nós temos agora o tenente José Mário, né, formado em Direito, muito bom de orçamento público, para encabeçar um projeto desse, né, não? Mas, assim, um oficial subalterno, você acha que teria como conseguir? Não, como eu estou falando, né, isso aqui é uma questão que tem que ser uma política de comando, né, mas o que eu queria era abrir a mente de vocês para isso, para que vocês, sei lá, cutucassem essa demanda também, né, junto com... A gente, como oficial subalterno, não pode nada, né, mas a gente pode cutucar, pode dar ideias, cola no Major Hugo. O Major Hugo está muito interessado em fazer esse trabalho. E ele disse, Isabel, eu não tenho ideias, assim, do que pensar. Essas cartilhas aqui, a cartilha do Ministério da Justiça, foi ele que me passou, e ele quer fazer. Então, assim, ele está ali, ele já é oficial superior, está colado no comando. Se chegar gente para trabalhar junto com ele, e eu já me coloquei à disposição para trabalhar daqui, quem sabe a gente não consegue aí, qualquer 100 mil aí que a gente conseguir numa primeira vez, vai dando margem para a gente conseguir 1 milhão na segunda, e ir pensando e tendo ideias, né, se é para compra de equipamento, se é para reformar. Cara, assim, pessoalmente aqui, né, vocês sabem que a minha história é toda de salvamento, né, e eu tenho um apego muito grande ao quartel, à atividade, enfim, a tudo que eu vivi ali. O meu sonho era a gente construir uma torre de altura, de vergonha. E dá para fazer isso com essas emendas.
né? Tanto a torre de altura quanto a torre de mergulho. Eram duas coisas que eu queria. Mas, como eu tô falando, eu não posso bater na porta de deputado, né? Não se eu não tiver quem me autoriza a fazer isso, né? Mais alguma coisa, Gui? Alguma coisa? Guilherme? Você está me ouvindo? Então, né? Isso, a torre de mergulho. A torre de mergulho não, tanque de mergulho, desculpa. Torre de altura. Gente, eu tinha convidado uma pessoa para vir dar uma palavrinha aqui com vocês, que é um capitão que trabalha comigo, e ele trabalhava com essa parte de convênios lá na Polícia Militar de Alagoas. E aí, eu tinha dito a ele que eu ia chamar ele 8h30, mas acabou que a gente esticou a conversa até 9 horas. Ele vai entrar aqui e ele vai falar um pouco sobre a questão dos editais de chamamento, como eu falei para vocês, que está em desuso por conta das transferências fundo a fundo, porém, ainda existe em outros ministérios. Hoje, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, está em desuso, mas a gente pode ir atrás desses editais de chamamento no Ministério da Mulher, lá dos Direitos Humanos, no Ministério da Saúde, no Ministério da Educação, e aí ele vai falar um pouquinho da visão dele enquanto convenente, porque aqui a minha visão é toda enquanto concedente, né, enquanto instituição que repassa o dinheiro. Ele vai falar agora na visão dele de instituição que busca o dinheiro, como eles faziam para buscar esse recurso lá pela Polícia Militar do Alagoas. Existe alguém no CBMCE especificamente pelos convênios? A maioria dos convênios são celebrados lá na Secretaria de Segurança, né? Mas, como eu falei, pode ser celebrado pelo Corpo de Bombeiros, pela Polícia Militar, basta você ter um CNPJ, pela Guarda Municipal, não precisa estar indo pela Secretaria, não. Só aguardar o capitão entrar, que eu já mandei o link para ele. Ele deve estar entrando. Vocês viram alguém? Ah, já viu? Pois, cadê ele? Isabel, já estou aqui, viu? Oi, capitão, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bom, meus amigos? Primeiro, agradecer ao senhor, viu, por ter aceitado o convite para colaborar aqui, tá? É um prazer. Esses aqui são os novos oficiais do Corpo de Bombeiros, que estão em um estágio operacional, que é mais de estudo do que operacional, não sei como é que está sendo isso aí, né? Que eles ficam só reclamando, que é apresentando muito trabalho, muito seminário. E aí, eu pedi estava falando para eles que eu pedi para o senhor falar um pouco da visão do convenente, né, já que eu estava aqui falando um pouco da minha visão, da minha pequena experiência ainda, enquanto instituição, né, concedente de recursos. Tá bom? Vou deixar com o senhor, que a gente já extrapolou o tempo. Bom dia a todos. Eu sou o capitão Jansen, lá da PM de Alagoas, né? Desde 2009, eu trabalhava na corregedoria da PM, e aí não imaginava que ia acabar sendo transferido para a Secretaria de Segurança Pública e ia trabalhar nessa área, né, de convênios, que eu não sabia nem o que era, nunca imaginei que fosse trabalhar nessa área. Eu sempre achei que fosse trabalhar com investigação, ou então no batalhão ambiental, que eram as minhas opções, e acabei indo trabalhar na parte de convênios. Então, cheguei lá perdido, né, não sabia de nada, né, e aí fui aprendendo aos pouquinhos. Então, fiquei de 2009 até 2014, mais ou menos, nessa área de convênios, e depois fui transferido de volta para a PM, onde permaneci por mais aproximadamente 5 anos, e aí não trabalhei diretamente com convênios, mas trabalhei com projetos. E eu posso dizer a vocês que uma coisa está meio que interligada à outra, tá certo? Então, assim, Isabel, quando falou ontem comigo, aí eu anotei alguns pontos aqui que eu acho que a gente deve abordar para vocês terem uma noção, né? Acredito que já tem uma noção, que Isabel já deve ter adiantado muita coisa para vocês, mas
se eu repetir aqui informações que ela já passou, é bom que massifica, né? É bom que repete aí para vocês não esquecerem jamais isso aí, esses conceitos. E, ao final, eu vou... Só nunca mais eu mexi, viu, Isabel, no Google Meet, mas eu acho que eu vou conseguir colocar aqui para apresentar, viu? Aí eu vou tentar ver se apresento aqui a minha tela, que eu já deixei aberta aqui do Siconv, para poder mostrar aos nossos amigos como é que a gente faz a pesquisa dos programas para apresentar propostas, né, para captar recursos, e também o link de chamamento público. Tá certo? Então, o primeiro tópico que eu anotei foi a questão do conceito de convênio. O que é um convênio? Então, eu anotei o seguinte conceito, que convênios são acordos firmados, né, entre órgãos públicos para a realização de atividades de interesse comum dos partícipes. O que são partícipes? São as duas partes, né, do convênio. É o convenente, que no caso é o Estado ou o município que vai receber o dinheiro, e o concedente, que é a entidade que vai, logicamente, né, conceder o recurso. Ele vai repassar o recurso para o ente federativo que será beneficiado, tá certo? E nessa fase de apresentação de proposta, né, o Estado ou município, ele é denominado de acordo com a portaria, se vocês quiserem anotar aí o número dessa portaria, que é a portaria atual que rege os convênios, é a portaria 424 de 2016, talvez Isabel já tenha passado para vocês também. Então, de acordo com essa portaria, né, o convenente, ele deve apresentar a proposta de acordo com as regras dela na plataforma Mais Brasil, né, ou Siconv, que é Sistema de Convênios. Então, nesse momento, enquanto o convenente ainda está na fase de apresentação da proposta, ele se chama proponente. Então, vocês que vão trabalhar nessa área, quando vocês se depararem com algum documento, né, se referindo a proponente, é o ente federativo que ainda está na fase de proposição da proposta de convênio para o governo federal. Então, depois desse momento da proposição, né, da proposta de trabalho, o convenente, através da coordenação de celebração, que é a CORCEL, vai analisar essa proposta de trabalho, se julgar viável, aí vamos passar pelo momento da formalização ou celebração do convênio, tá certo? Então, no momento em que o termo de convênio for assinado e o convênio for empenhado, então, a nossa proposta, né, o nosso ente federativo vai deixar de ser considerado proponente e aí sim, ele vai passar a ser chamado de convenente, tá certo? Então, a todo momento, o governo federal é concedente. Já o ente que vai receber o recurso, o beneficiário, ele vai ser denominado proponente antes da formalização do convênio e após a formalização ele vai ser denominado convenente. Então, outro tópico que eu anotei aqui foi sobre a origem dos recursos, né? Então, a origem é por contemplação nominal ao Estado, como a gente vai ver mais adiante. Então, contemplação nominal ao Estado ou município, por meio de proposta do próprio Executivo, ou por emenda ao orçamento da União por deputado federal ou senador. Tá certo? Capitão, como é que eu vou saber disso? Quando você consultar lá no Siconv, né, o programa, ele vai estar lá identificado se a origem dele é por emenda parlamentar de um deputado do seu estado que contemplou o seu município ou não, ou se ele é um programa geral, tá certo? Vamos supor que seja um programa do governo federal que ele identificou que em determinado momento, determinada região do país está precisando investir, vamos supor, no sistema prisional. Eu lembro aqui do estado de vocês, Ceará, não é isso? É Ceará? Eu acho que foi 2018 ou foi 2020, não lembro exatamente, mas houve uns casos aí muito graves de rebelião nos presídios, não foi isso? Não foi no Ceará? Foi Ceará, Rio Grande do Norte também, não foi? Pronto, então o governo federal identificando isso,
né, ele vai ter que adotar uma estratégia para investir nessa área aí, nessa região, para tentar resolver esse problema, né? Então, dessa forma, ele elege, né, quais são os estados que serão beneficiados pelo orçamento da União. E a outra forma é não contemplação explícita, mas o programa orçamentário destina recursos para a região onde se localiza o pretendente. Então, assim, não vai estar lá discriminado, como a gente vai ver aqui quando eu apresentar a tela, que é para o Ceará, ou então que é para Alagoas, mas vai ser para a região Nordeste. Então, não está contemplado o nome do estado. Mas, pelo fato do estado se localizar naquela região que vai ser beneficiada pelos recursos, ele está contemplado também. Outro ponto que eu anotei foi sobre o acesso aos recursos, né? Então, o acesso se dá de duas formas. Uma é a que eu já falei, a proposta de trabalho formulada pelo próprio interessado diretamente ao Ministério. E a outra é o Ministério, ele detecta o problema, né? E ele, ao contrário, ele faz o caminho inverso, ele contacta o Estado, né? E oferece o recurso para resolver aquela situação pontual. Em Alagoas, na nossa realidade, lá nos idos de 2009 e 2010, eu não sei se essa pesquisa estava correta, né, porque quando eu fiz o CAO, eu tive um instrutor, o Coronel Vinícius, que ele realmente ele fez alguns questionamentos que nos levou a refletir, né, e ele fez a seguinte pergunta assim, para a gente: vocês moram aqui em Maceió, em Alagoas, não é isso aí? Moramos, certo. Eu esqueci agora o nome, mas é uma pesquisa, é anuário, eu não lembro agora, é um documento que todo ano é publicado, onde é anuário da violência, aí todo ano Alagoas saía como a cidade mais violenta do mundo, da América Latina. Aí o coronel nos levou a refletir. Ele disse: vem cá, vocês moram aqui. Vocês acham que aqui se morre mais gente do que no Iraque? Aí a gente, não. Vocês acham que aqui se mata mais do que na África? Aí a gente começou a se questionar, né? E chegou à conclusão que não, né? Então, assim, mas o anuário dizia que a nossa cidade era a cidade mais violenta do Brasil, uma das mais violentas do mundo. Então, com base nesses dados, o governo federal começou a se preocupar com Alagoas, e aí foi o próprio governo federal, inclusive na época, a própria secretária de Segurança Pública foi a Alagoas e transformou Alagoas num laboratório, né, assim eles chamavam, um laboratório de segurança pública, onde eles resolveram investir vários milhões lá na segurança pública. Aí compramos aeronave, compramos vídeo monitoramento, radiocomunicação digital, viaturas, né? E agora, realmente, semana passada, um amigo meu até deu os parabéns no grupo, né? Dando os parabéns assim: parabéns a todos os irmãos da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança Pública. Alagoas, na pesquisa realizada esse ano, vai ficar em 36º lugar em violência. Então, ora, nós saímos do primeiro lugar, de repente estávamos no 9º lugar, e esse ano já estão dizendo que a gente vai ficar no 36º lugar. Então, foi em virtude desses investimentos, né, que ocorreram, e de estratégias de policiamento também, identificando lá as áreas quentes, onde os horários e locais de maior incidência de crime, e começamos a atuar em cima disso. Então, outro ponto aqui que eu anotei para falar com vocês, eu já estou terminando, para poder a gente ir para a tela, para não ficar muito chato, né, muito cansativo, foi sobre as fases do convênio, tá certo? Didaticamente, a gente pode dividir o convênio em 4 fases, 4 etapas. Uma eu já falei, aliás, 2 eu já falei. A primeira é a proposição, é quando se apresenta a proposta de convênios, né, que será analisada pelo concedente, pelo governo federal. A segunda fase é a celebração ou formalização, que é a formalização, a celebração, a assinatura do termo de convênio, que é o instrumento, né? Se tem alguém formado em direito, deve saber que um contrato, né, ou um convênio, ele faz lei entre as partes. Ele estabelece cláusulas entre as partes que têm força de lei. Então, o convênio
quando o ente federativo, ele assina, ele se responsabiliza ali com o governo federal, que vai cumprir aquelas cláusulas, ela tem força de lei. Isabel está comigo aqui na análise de prestação de contas e está vendo isso, que muitos convenentes, eles assinam aquela cláusula, mas depois, quando a gente vai analisar a prestação de contas, a gente começa a perceber que eles não cumpriram determinadas cláusulas. Isso aí é quase que um descumprimento de lei. Então, além dele descumprir o termo de convênio, que tem força de lei, que vincula ele, né, e atribui responsabilidades a ele, podendo até, a depender da irregularidade que ele cometer, ele ter que devolver todo o recurso que ele recebeu, além de descumprir o termo de convênio, ele está descumprindo a portaria interministerial, que atualmente é a 424 de 2016, como eu já falei aqui, né? Se ele descumprir regras de licitação, ele está descumprindo a lei 8666 de 93, ou a nova, né? Que ainda acredito que ninguém está usando, que é 14.133, agora de 1º de abril de 2021, e vai estar descumprido também o decreto 6170, né, e todos os normativos legais que regem a execução de convênios. Então, primeira fase, proposição, como eu falei. Segunda fase, formalização ou celebração. A terceira fase é a fase mais que eu digo que é mais difícil. Agora, é mais difícil a depender do convênio, porque tem convênio, né, que o objeto é simples, é aquisição de uma viatura. Então, é um convênio fácil de executar, né, mas tem convênio como o que eu estou agora, que tem, sei lá, eu acho que tem bem uns 50 itens para analisar. Né, eu acho que Isabel está nessa situação também, pela cara de riso dela. Então, assim... O meu tem 80 itens e tem 40 e tantas notas fiscais. Pronto. Então, assim... eu vou abrir um parêntese aqui para dar mais uma dica. Vocês que forem, de repente, que se interessarem por essa área e forem trabalhar com convênios, quando você for firmar um convênio com o governo federal, qual é a orientação que eu dou? Né, com já quase 12 anos, né, de experiência nessa área. Não tenta captar recurso para comprar aquele produto de R$100, de R$50, não. Tem conveniente que, assim, sabe aquela história que diz, não sei se no estado de vocês tem esse ditado, mas no meu tem, quem nunca comeu melado, quando come se lambuza, né? Ou seja, quem nunca pegou em dinheiro, quando pega muito dinheiro, aí quer comprar tudo, né? Quer comprar até caneta com recurso do convênio. Então, qual é a orientação que eu dou? Se você tem necessidade de comprar um veículo que seja aproximadamente R$1 bilhão, sei lá, um autobomba-tanque, um autocomando viária, uma escada Magiros, celebra o convênio com o objeto aparelhamento do Corpo de Bombeiros através da aquisição de uma viatura, aí especifica, aí diz lá qual é a viatura, caminhão tipo escada, pronto. Por quê? Porque se você capta o recurso do convênio e você discrimina lá no seu plano de trabalho 100 itens, cara, no Brasil, com as leis de licitações que nós temos, que demandam muito tempo e muito esforço para executar, você vai levar uns 5 anos e talvez não consiga executar esse convênio. Na realidade, lá do nosso estado de Alagoas, cada licitação da gente, ela percorre, o processo de execução demora quase 1 ano para acontecer. Então, por isso que essa etapa de execução, ela se torna a etapa mais difícil, né, pelo menos lá para a realidade de Alagoas, se torna a etapa mais difícil da celebração, né, do convênio, tá certo? Então, é isso que eu estou dizendo. Compra aquele bem que é muito caro, que você sabe que o seu governo, né, o governo do seu estado, ele vai dizer, eu não tenho dinheiro para comprar um caminhão de 2, de 3 milhões. Mas eu posso captar esse recurso do governo federal. Agora, aqueles produtos, né, que são tipo... Eu geri um convênio lá para a corregedoria que tinha desde a aquisição de viaturas, computadores, móveis e livros, até a aquisição de quadro branco, que era R$70.
Aí eu dizia, gente, será que a PM de Alagoas não tem R$70 para comprar um quadro branco? Aí a norma, e assim, o setor de projetos e convênios lá do meu estado, ele é muito rígido. Então, na época, eu já tinha concepção da seguinte maneira, que esses produtos que custavam R$70, R$80, né, eu poderia agrupá-los todos num processo e até o limite, que na época era R$8.000, hoje, se eu salvo engano, é 17.700, R$17.600, poderia fazer a dispensa de licitação. Só que a nossa PGE, lá, a nossa procuradoria, dizia, não, o termo de convênio diz que deve ser pregão eletrônico. Então, a gente teve que fazer pregão eletrônico até para adquirir quadro branco. E as próprias empresas não queriam entrar no certame, né, se habilitar para fornecer produtos que ela vende no dia a dia. Por que ela vai demandar um esforço ali tão grande para participar de uma licitação, para vender um item tão barato, se ela tem a própria loja dela no comércio, onde todos os dias tantas pessoas passam lá e compram os produtos? Não é verdade? Então, eu tive muita dificuldade. Então, primeira fase do convênio, proposição. Segunda, formalização ou celebração. Terceira, execução. Tá certo? E a quarta fase é a fase de prestação de contas, onde o Estado, né, após fazer o certame licitatório, né, e adquirir o bem por meio de pregão eletrônico, porque é exigência do convênio que seja feito por pregão eletrônico, tá certo? Porque se trata de bem comum que qualquer fornecedor situado no território brasileiro ou até mesmo em territórios internacionais vai ter conhecimento, né, da publicação do edital de licitação por meio do Diário Oficial da União e vai poder acudir ao certame. E por que isso? Porque quanto mais gente participando do certame, maior a probabilidade de a gente conseguir um menor preço, que é o objetivo maior do pregão eletrônico, selecionar a proposta de melhor preço para o ente licitante, tá certo? E como é que eu garanto que com esse menor preço eu vou comprar o melhor produto? Através da especificação que você vai fazer no termo de referência, que é um documento que vai ser um anexo do edital de licitação, que vai ser publicado como anexo, né, do edital de licitação, e é o documento que o licitante, que o proponente lá da licitação, o fornecedor, né, ele vai ler e vai identificar, dentre os produtos que ele possui na loja dele, qual que atende aquelas características para poder ele aferir qual o menor preço que ele pode vender para o Estado, tá certo? Então, a última fase, né, é a prestação de contas. Então, proposição, celebração, execução e prestação de contas. Então, a proposta de trabalho deve conter, no mínimo, a justificativa, né, a proposta que vocês vão apresentar para o governo federal, justificar o porquê o governo federal, porque é importante para o governo federal investir, né, no seu projeto, o que é que você quer resolver, o que é que você quer, quais os resultados que você vai querer atingir com esse investimento, tá certo? Por exemplo, se eu quero comprar 4, de repente eu chego lá num batalhão no interior e eu percebo que a minha região está tendo muito assalto a banco, ou então está tendo muito assalto na rodovia, né, em ônibus de passageiros. Então, eu faço um projeto, uma proposta de trabalho e apresento ao governo federal para compra de 5 viaturas, porque eu quero fazer um grupamento especializado e capacitá-lo para poder atuar para coibir esses roubos em estrada, né? Ou então assalto a banco. Pronto. Então, eu vou ter que justificar, eu vou ter que apresentar dados, né? De repente, ou dados de análise criminal, tá certo? São documentos que comprovam os altos índices de criminalidade naquela região, ou então até mesmo matérias de sites, né, que pode servir para corroborar aquilo que você está apresentando para o governo federal. E aí você vai apresentar a justificativa na sua proposta de trabalho, e também um dos itens, né, que deve constar nela é o objeto. No caso aí do exemplo que eu dei, viaturas, né? Qual é a outra dica que eu dou para vocês nessa seara, né, que eu já estou há 12 anos? O objeto,
da proposta de vocês, ele deve ser o mais genérico possível. Como assim o mais genérico? Por exemplo, fortalecimento do batalhão, sei lá, do 3º batalhão lá de Alagoas, batalhão de Arapiraca. Fortalecimento do 3º batalhão através da aquisição de viaturas operacionais caracterizadas. Pronto. Tá certo? Eu não vou falar mais nada em relação à viatura. Eu não vou dizer se ela é uma SUV, eu não vou dizer se ela é uma viatura sedã, não vou dizer se é uma viatura hatch. Por quê? Porque essas informações eu devo deixar para o termo de referência. Tá certo? Ou então lá no próprio plano de aplicação detalhado, que como a gente vai ver mais na frente, é um dos itens do plano de trabalho. Lá eu posso até dizer que é uma viatura SUV, né, com 4 portas, que tem a cela na parte de trás, só que eu também não posso especificar demais no plano de trabalho. Por quê? Porque a gente sabe que o mercado de bens, a cada 6 meses, a cada ano, ele vai se atualizando. Então, de repente, se eu colocar no plano de trabalho, lá do convênio, da proposta, né, que eu apresentei ao governo federal, se eu apresentar muito detalhe da especificação do bem, pode ser que no ano seguinte, quando eu for executar, aquele bem não esteja mais daquela forma, descrita daquela forma no mercado. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu posso, de repente, colocar um motor lá de 6 cilindros ou 4 cilindros do veículo que eu estou almejando comprar. Aí, com a atualização dos motores, de repente, aquele motor não tem mais 4 cilindros, só tem 3. E aí? Aí eu vou ter que fazer um ajuste de plano de trabalho, isso vai levar de 2 a 3 meses, eu vou ter que apresentar um pedido de ajuste de plano de trabalho ao governo federal. Se, por outro lado, eu não tivesse especificado tanto o meu bem, não tivesse, né, descido a tantas peculiaridades da especificação, se essa especificação tivesse apenas num documento que é meu, é do meu estado, é o termo de referência, era só eu mudar o meu termo de referência e não ia ter nenhuma consequência em relação à proposta, porque aquela característica que alterou da viatura e eu vou precisar ajustar não está lá no plano de trabalho, tá certo? Capitão, pois não. Só fazer uma interferência. A respeito dessa questão do objeto também, não sei se o senhor lembra uma conversa que a gente teve com o Cleiton, e que ele falava que você também não pode colocar coisas muito abstratas, porque eu vou botar, por exemplo, diminuir a violência no estado do Ceará. Como é que depois eu vou comprovar, porque depois do convênio finalizado, eu tenho que dizer lá os meus resultados, como é que eu vou comprovar que a compra de uma viatura diminuiu a violência no Ceará? Então, você não pode usar essas coisas abstratas, você tem que deixar amplo, como o capitão está falando aí, né, também não especificar tanto assim, deixar um genérico, mas que não seja algo abstrato para depois você não ter como comprovar. Porque na hora da prestação de contas, por exemplo, vídeo monitoramento, não sei se o senhor pegou, eu estou pegando uns convênios de vídeo monitoramento, ele pede, você coloca lá nos seus resultados, que o vídeo monitoramento vai te ajudar a reduzir os crimes. Aí, depois que você concluiu o convênio, você tem que dizer como aquele vídeo monitoramento reduziu os crimes. Aí você tem que pegar as estatísticas dos crimes antes e depois do vídeo monitoramento, para poder comparar e dizer que realmente houve essa redução. Então, ter cuidado com essas questões abstratas. Perfeito. Realmente, a depender da forma como você vai dizer, né, que vai resolver a situação, você diz, não, quero baixar, olha só o que Isabel falou, quero baixar os índices de criminalidade, né? De repente, o bem que você investe, ele vai fazer o efeito contrário. Ele vai aumentar os índices de criminalidade. Por quê? Porque antes, né, da implantação do bem, né, talvez você não fizesse o registro de tantos crimes. E aí, depois que você implantou, vamos supor, um vídeo monitoramento, né, aí você conseguiu identificar uma quantidade de crimes ainda maior. Então, se você disse para o governo federal que ia baixar a quantidade de crimes, aí,
Quando você for fazer a aferição depois que você investiu, que você apresentar para o governo vai dizer, oxe, mas peraí, mas os seus índices aumentaram. Você disse que ia baixar, né? Quando eu estava ainda como tenente lá em Alagoas, eu já tinha essa percepção. Tinha oficial que dizia, não, eu tenho que prender muita gente no meu serviço. Então, se o cara olhasse de lado, o cara já queria abordar lá para revistar, para ver se o cara tinha alguma coisa. Eu já tinha o pensamento contrário. Eu dizia, chefe, se o meu serviço, se eu prender muita gente, o meu serviço teve muita alteração. Eu acho que, assim, a polícia, ela tem que manter a ordem pública. Então, quanto menos ocorrência eu tiver, melhor. Não é quanto mais ocorrência eu tiver, melhor. A não ser que seja realmente necessário intervir. Mas aí, só fazendo um link no que Isabel falou, então, é importantíssimo isso que ela falou. Vocês têm que ter cuidado para quando você for colocar os resultados a serem alcançados, né, vocês não fazerem de forma muito genérica. Mas aí, eu vou voltar só um pouquinho, viu, Isabel? Aquele ponto que eu estava dizendo é com relação ao objeto. A especificação do objeto, você não pode detalhar demais, né, do objeto em si, porque se você detalhar demais o objeto, pode ser que você não consiga executá-lo. Agora, com relação aos resultados que você vai obter com a aquisição daquele objeto, aí sim, você tem que ter cuidado para não falar de forma muito genérica, para poder, de repente, você não propor uma coisa e, de repente, surtir o efeito contrário. Tá certo, gente? Então, a proposta deve conter, como eu falei, justificativa, o objeto, metas e etapas, tá certo? Vamos supor, você quer, de repente, melhorar a sua área de ensino. Então, uma etapa, de repente, você quer fazer a construção de salas, né, de salas de aula para ensino. Então, aí seria uma etapa. Nesse caso, não se encaixaria, porque convênio ele não prevê a construção, seria um contrato de repasse, que não é objeto do nosso estudo aqui. Mas vamos supor que você queria comprar viatura, né, ou então comprar equipamentos, comprar um sistema de radiocomunicação, seria uma etapa, e a segunda etapa, aliás, uma meta seria comprar as câmeras de vídeo monitoramento, e a segunda meta seria capacitar os profissionais a utilizar o sistema, tá certo? E aí, dentro dessa meta 1 e dessa meta 2, você pode ir subdividindo ela em etapas. Como assim? Dentro da minha meta 1, que prevê lá a implantação do vídeo monitoramento, eu posso ter a etapa 1, a aquisição dos postes onde vão ficar localizadas as câmeras, né? A etapa 2, licenciamento junto à prefeitura para permitir lá a instalação dos postes. E a etapa 3, a aquisição efetiva dos equipamentos que vão ficar lá instalados nesses equipamentos públicos, tá certo? Então, outro item que precisa ter lá, a proposta de trabalho de vocês, é o cronograma de desembolso, onde vocês vão informar qual o mês que vai haver o repasse do governo federal e qual o mês que vai haver o aporte de contrapartida na conta específica do convênio, tá certo? E o seu estado, né? O ente proponente, ele vai ter que apresentar também uma declaração de capacidade técnica e gerencial, se comprometendo, né, com o governo federal, que tem equipe capacitada para fazer a gestão daquele convênio, que é o que a gente observa aqui na prestação de contas. O município, às vezes, apresenta a prestação de contas, mas quando a gente vai ver como ele executou o convênio, ele não tinha plena capacidade para fazer a execução. É por isso, aí é quando a gente começa a observar os erros que ele comete durante a execução e durante a prestação de contas. Quer falar, Isabel? Era só uma dúvida aqui do chat, que tinham perguntado assim, como é que faz para as contas não serem reprovadas, não ficarem sujeitas à tomada de contas especial? Gente, tem o termo de convênio, que foi pactuado, e tem a portaria interministerial, e lá vai dizer tudinho o que é que você tem que fazer na prestação de contas. Se você seguir aquilo ali, você não vai instaurar numa TCE. Dá um exemplo, ele pede o convênio foi para aquisição de viaturas, aí ele pede para você informar a localização dos bens. Aí tem conveniente que não manda.
Você tem que informar onde é que aquele bem que foi adquirido, ele está na delegacia tal, está no quartel tal, você tem que informar o número de tombo desse bem, você tem que mandar fotos, né, um relatório fotográfico. Aí tem conveniente e tudo isso está no termo de convênio, tudo isso está na portaria, mas tem conveniente que não faz. Então, isso, além da questão da omissão, né, do atraso de prestar contas, ou então na questão financeira, de alguma movimentação de dinheiro que não for comprovada por nota fiscal, enfim. Mas a TCE vai incidir se você descumprir algo do que está, tanto na portaria quanto no termo de convênio. Capitão, agora eu ia pedir para o senhor ir para o compartilhamento de tela, que a gente só tem 7 minutinhos. Vou compartilhar aqui rapidinho. Exatamente, isso aí que Isabel falou, ou então, por exemplo, você fala que vai comprar tablet, e aí, em vez de comprar tablet, você compra microcomputador, então você desviou o objeto do convênio. Não é verdade? Isabel, eu vou tentar fazer a apresentação aqui, deixa eu ver se eu consigo. O senhor clica nesse apresentar agora aí, que tem no canto direito. Isso? Aí bota a tela inteira, aí aparece a tela do senhor. Qualquer janela. Aqui. Tá aparecendo aí para vocês? Para mim, não. Ah, não? Peraí. Agora. Vai estar carregando. Apareceu? Apareceu. Apareceu? Tá aparecendo aí para vocês? Tá? Pronto. Então, gente, essa aqui é a tela geral, né, da plataforma Mais Brasil, onde vocês veem aí que nós temos as transferências fundo a fundo, né, e outros tipos de transferência, tá certo? Eu entrei aqui nessa tela só para vocês saberem aqui a questão do fundo a fundo, que são transferências obrigatórias do governo federal, né, que são recursos lá oriundos das loterias, né, e todo ano os estados estão recebendo recurso, né, para investimento na segurança pública. Como eu falei, são transferências obrigatórias. Não se confunde com os convênios, que são transferências voluntárias, tá certo? Então, essa transferência fundo a fundo, o governo todo ano repassa. É que nem o Fundeb da educação, né? Já os convênios, que são transferências voluntárias, o governo, ele não é obrigado a repassar. Você é quem vai apresentar a proposta de convênio e o governo pode repassar ou não. Outra tela aqui, que eu queria compartilhar com vocês, é essa aqui, ó. Tá aparecendo aí para vocês outra tela? Senhor. Oi? Sim, senhor, tá sim. Apareceu essa aqui que está com acesso ao login Siconv, tá vendo ela aí, Isabel? Sim, tô sim. Tá, né? Pronto. Quando Isabel e eu entramos na plataforma Mais Brasil, a gente acessa por aqui, ó. Aí aparece aqui para a gente esse campo acesso restrito, tá certo? No caso, vocês que não têm, né, esse acesso, aí vocês podem entrar aqui, ó, pelo acesso livre. Deixa ele carregar aqui. Deixa eu sair e tentar entrar de novo, que eu acho que deu algum problema aqui. Agora, apareceu aí, Isabel, para vocês? Sim. Pronto. Então, para vocês fazerem a consulta, né, a programas, né, vocês vêm aqui, ó.
programas. Então, vocês vão ver aqui, chamamento público e consulta a programas, tá certo? Então, vamos logo entrar em chamamento público. Pronto. O código do Ministério da Justiça é 30.000. Vocês digitam aqui 30.000. Se não souberem o código, vocês clicam aqui na lupa e pesquisam o órgão, tá certo? Aí, consultar chamamento público. Então, vocês vão ver aqui, ó, todos os chamamentos públicos, tá certo? Que o governo federal fez ao longo dos anos. Deixa eu ver aqui. Último. Tem alguns chamamentos, né? Acho que, como o senhor já falou, que eles são direcionados para só um determinado estado, um determinado município. Então, na verdade, são os programas, que eu vou falar, é aquele link de baixo, aquele item de baixo. É, o programa, né? Que aí você não consegue acessar se não estiver disponível para o seu estado, né? Isso. O chamamento público, ó, o único aqui foi em 2020. E aí é aberto, geralmente, a quase todos os entes, entendeu? Mas aí, ó, eu tinha até falado com a Isabel sobre isso. A gente vê aqui que só houve 2 em 2020 e em 2021 ainda não houve nenhum. Então, eu acredito que isso seja uma tendência, gente. Por quê? Porque com o surgimento do fundo a fundo, né? Eu tinha até falado, não foi, Isabel, sobre isso? Com o surgimento do fundo a fundo, onde os estados todo ano vão receber obrigatoriamente os recursos, então eu penso que vai haver uma redução, né, desse repasse voluntário do governo federal, tá certo? Então, como a gente viu lá que no chamamento público, né, esse ano não teve nenhum, né, isso no Ministério da Justiça. Os 2 últimos que ocorreram foram em 2020. E em consultar programas, vocês veem aqui, ó, 30.000, que é o código do Ministério da Justiça. Gente, nesse campo é onde eu falei que você pode colocar o código de outro ministério, procurar um programa do Ministério da Saúde, da Educação, da Cidadania, e ver se algum se encaixa na nossa realidade. Exato. Você pesquisa aqui, ó, você clica na lupa, e aí você, vamos supor, não sabe o código do órgão, aí você consulta aqui, ó. Pronto, aí vai aparecer todos os órgãos aqui, tá vendo? Aí, deixa eu passar aqui para ir para os ministérios. 10. Deixa eu ver aqui. Pronto, aqui, ó. Todos os ministérios, tá vendo? Tá na página aqui 21. Aí você, se não souber o código do ministério, aí você vai aqui selecionando e vai consultando. Tá certo? Ou então, se eu não me engano, se eu não colocar código nenhum e for embaixo aqui em consultar, eu acho que ele me dá o geral. Quer ver? Pronto, tá aqui, ó. Ele me deu o geral. Então, tá aqui, ó. Vocês conseguem visualizar esses números aqui dos programas? Capitão, filtra pelo Ceará para ver o que aparece. Vou filtrar. Vocês estão conseguindo aqui visualizar esses números? Uhum. Pronto. Esses 5 primeiros números aqui são o código do órgão. Depois dos 5 primeiros números que são o código do órgão, esses 4 primeiros números são o ano do programa. Então, ó, 2021 nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Nenhum aqui do Ministério da Justiça. Como é que eu sei? Porque não tem nenhum iniciando com 30.000. Tá certo? E esses 4 últimos números aqui é o número sequencial do programa. Tá certo? Vamos lá filtrar, como Isabel falou, pelo estado do Ceará. Aí eu venho aqui, ó, consegue enxergar a setinha? Uhum. Marquei aqui, Ceará, ok? Consultar. Ih, falhou, Isabel. É porque o senhor apertou voltar. Aí ele dá esse problema. Aí ocorre isso mesmo. Vamos lá, programas. Eu não vou colocar o código, tá certo, gente? Para não restringir ao Ministério da Justiça, porque a gente já viu que do Ministério da Justiça em 2021 não tem nenhum. Aí vamos lá. Vamos colocar aqui, Ceará, consultar. Pronto, tá aqui, ó. De 2021, tem todos aqui. Eu acho que tem 15, né? Que eu contei aqui. Deixa eu ver. Aí. Oi? 2021 só tem esse primeiro, não é não, pro Ceará? Ah, é verdade, só tem um. Aperta isso aí para ver qual é.
O Ministério do Desenvolvimento Agrário. Colonização e reforma agrária. Priorização a partir de levantamento das demandas de infraestrutura. Lembram que eu falei logo no início? O Ministério identificou, né, que havia necessidade de priorizar aqui essas demandas de infraestrutura dos projetos de assentamento a serem beneficiados com a implantação ou recuperação de estradas vicinais, rede elétrica, saneamento básico e sistemas de capacitação e distribuição de água. Então, não contempla nem o Corpo de Bombeiros, nem as polícias, né? Mas, assim, serve para vocês verem como é que a gente faz a pesquisa para saber se existe algum programa disponível, né, para investir na nossa instituição. Aí ele diz aqui, ó, data de início de recebimento das propostas, de 4 de maio a 31 de dezembro. Tá até bom isso aqui, porque às vezes eles só abrem durante 15 dias. Data de início da emenda parlamentar, de 4 de 5 de 2021 a 31 de 12 de 2021. Aí aqui, ó, proposta voluntária, tá vendo? Proposta voluntária. O que é que quer dizer isso? O Estado ou o município, aqui, ó, administração pública municipal ou estadual, né? Então, deve apresentar uma proposta, né? E a origem é de emenda parlamentar. Isabel, não sei se eu já extrapolei o tempo. Já. Extrapolei, né? É que eu falo um pouquinho demais, mas, assim, eu acho que deu, né, para dar uma noção para os senhores de como pesquisar, né, e um pouco da noção de gestão de convênios, né, que vai facilitar para os senhores aí que querem entrar nessa área, né, e assim, Isabel está aqui na área de prestação de contas, eu estou aqui também, a gente está sempre em contato, né, trocando umas ideias, e que vocês precisarem, a gente está aqui sempre às ordens, tá certo? Eu espero que tenha ajudado um pouco, né? É muita coisa para falar em pouco tempo, né? Resumir 12 anos em 30 minutos ou 40 minutos realmente fica meio difícil, mas assim, eu acho que deu para ter uma noçãozinha, né, de como você ir lá. Aquele link lá que eu, né, acesso livre, que eu cliquei e a gente teve acesso lá a consultar programa, chamamento público, tal, é aberto a qualquer pessoa, tá certo? Se vocês clicarem lá aqui no item, deixa eu ver aqui, a tela está aparecendo ainda para vocês? Tá. Está aparecendo, né? Se vocês clicarem aqui, ó, em convênios, consultar convênios, pré-convênios, tá certo? Vocês têm acesso a todos os convênios do governo federal. Vocês só não têm acesso, deixa eu ver aqui, vocês só não têm acesso a toda a documentação que Isabel e eu temos, porque a gente tem uma senha específica para isso, tá certo? Mas vocês têm acesso aqui, ó, a todos os convênios, o órgão, a situação, tá certo? Você consegue ver qual foi o estado que apresentou. Naquela plataforma que eu mostrei para vocês, das emendas parlamentares, aí tem o número do convênio de cada emenda, aquela emenda do Eduardo Girão, aquela emenda do Capitão Wagner, que foram destinadas para o bombeiro, tem o número do convênio aí. Se vocês quiserem pesquisar como está o andamento do convênio, pega o número lá, joga aí em consultar pré-convênio e convênio, e você vai acompanhando o processo. Exato. Porque isso é uma forma do governo federal proporcionar transferência para que, aliás, proporcionar transparência, né? Para que qualquer cidadão do povo, o cara que está lá aposentado, a gente, quando for para a reserva, não tem o que fazer. Aí fica lá de dia, olhando, né? Quantos milhões de reais o governo do estado captou, como é que a secretaria está empregando o recurso. Ela disse que ia comprar viatura, comprou mesmo viatura ou desviou o dinheiro para comprar outra armamento, né? Se desviou, aí vai ter que, no final, devolver, porque a prestação de contas não vai ser aprovada. Tá bom, gente? Eu vou encerrar minha parte por aqui, vou continuar a minha análise da prestação de contas, Isabel, para o Cleiton não me apertar, viu? E aí,
Foi um prazer conhecê-los, viu? Estou à disposição de vocês para o que precisarem, tá certo? O meu estado é um estado muito, não vou dizer que é muito pobre, mas é um estado carente de recursos, né? Um estado do Nordeste onde predominantemente vive do turismo, né? Turismo e da plantação de cana-de-açúcar, né? Mas é um estado muito bonito, tem praias muito bonitas, entendeu? E no futuro, se quiserem conhecer o estado de Alagoas, as praias de Maragogi, né, Isabel? É lindo, é? Muito bonito mesmo, é padrão, sei lá, Caribe. Tá certo, gente? Então, desejo um bom dia a todos, um bom curso. Viu, Isabel? E o que precisar, estou à sua disposição. Obrigada, capitão. Muito obrigada, viu, pelo senhor ter se disponibilizado. Viu? Foi um prazer, uma satisfação contribuir com vocês, tá certo? Vocês são nossos irmãos. Gente, um abraço, gente. Tchau. Tô saindo, viu? Tá bem. Tchau. Gente, finalizei também, né? E aí fica aí com o Guilherme. A gente passou do horário, mas espero que tenha sido interessante para vocês o conhecimento. Viu? Beleza, Bel. Obrigado pela participação, obrigado por ter trazido o capitão Jansen aí. Obrigado, capitão, pela participação do senhor. Alguém tem mais alguma pergunta final para o capitão ou para a tenente Isabel? Eu vou sair. E tá dentro do previsto, Bel. O horário foi ok, tá? Então a gente agradece o seu tempo, que a gente sabe que aí em Brasília é full time. Não tem muito descanso, não. E a gente agradece aí a sua disponibilidade. Cadê o Teófilo? Tá aí, tá? Então, agora a gente vai... Tá? Não, só compartilhar aqui. Cadê o Teófilo? Tá aí? Tô aqui. Ei, Teófilo, aqui a gente trabalha paisano, né? Aí disse que na época que o general era o Senasp, aí a galera passava por ele, assim, pelo elevador e não falava com ele sabia que era militar, né? Meio que cagava pra ele. Aí ele pegou e botou uma formatura toda quarta-feira, com todo mundo fardado. Aí o pessoal era puto, porque tinha que fazer barba, cortar cabelo. Aí disse que os novos mobilizados, quando chegavam, aí botavam em forma, tinha que ir marchando, se apresentar. Eu digo, pô, graças a Deus que eu pulei essa parte, escapei. Tem gente que gosta, né? Não, mas é legal, talvez, né? Se fardar uma vez por semana, ia ser até bom. Uhum. Para lembrar que é militar, né? Para lembrar, pô, que é muito paisano. Beleza, Bel. Obrigado pela sua participação. Até quinta, né? Até quinta-feira com a segunda turma. Valeu. Pessoal, Valeu. A gente vai ter agora um intervalo de 15 minutos, tá? E a gente volta com a palestra do Tenente Sócrates e de mais um pessoal do Florestal. Estou vendo aí, várias pessoas entraram. Caramba. Tem alguém com áudio ligado? Sou eu, Sócrates. Liga aí, meu querido, por gentileza. Liga aí, meu amigo Magão de Adamantio, que está dando interferência. Então, a gente vai dar um intervalo agora de 15 minutos e a gente vai voltar com o pessoal do Florestal aí que está comparecendo em peso na live e eles vão trazer uns temas bem legais para vocês. Tudo bem, Sócrates? Você vai dar um intervalo aí de 15 minutos quando for... são 9h51. 10h06 a gente retorna aqui, tá bom? Eu ia dar menos, né? Mas tá dando 15. É o padrão. 15 minutos. Não, valeu, beleza, pessoal. então. Até já. Valeu. 10h06 a gente volta aqui. Senhores, eu vou ficar por aqui. Estou terminando de ajeitar aqui. Então, quem quiser ir no banheiro, tomar uma água, fazer uma refeição aí, relaxem aí. É meio cansativo o cara ficar meio na frente do computador. Mas quando a gente retornar, a gente vai ter 2 momentos. Eu vou explicar de novo, com o soldado Augusto e depois comigo. Então, relaxem logo e deixem uma água preparada aí, vai no banheiro. E 10h06 em ponto, a gente vai estar começando. Beleza?